Tagarelar é um podcast para a mulher falar, se ouvir e ser ouvida. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tagarelar. E hoje o nosso tema é muito especial e é o corpo e a saúde mental. Um tema que particularmente me toca muito. E eu hoje tenho duas grandes amigas para poder conversar aqui com a gente nessa grande roda de um tema tão bonito para nós, para as três. Eu vou apresentar brevemente cada uma e depois eu vou convidar vocês a uma prática para a gente poder primeiro se ancorar aqui no nosso próprio corpo. Então, aqui eu vou chamar, né? Vou apresentar primeiro a Mariana Moreira, que é brasileira, gaúcha, casada, observadora, amante da cozinha e da natureza e do silêncio, profissional do movimento, graduada em fisioterapia, especialização na saúde do idoso. E também temos aqui a Gabriela Fernandes dos Santos, que tem 37 anos, é porto-alegrense, vive no litoral de São Paulo atualmente, uma estudante de si mesma e da alma humana, transitando pelos mistérios do corpo, da mente e do espírito. Graduada em fisioterapia e é especialista em saúde coletiva. Bem-vindas, garotas! Muito bem-vindas! Obrigada. Então, É logo a uma gente honra. vai. Obrigada também por vocês virem, bem-vindas. Assim, a gente vai caminhar, né, por essa temática. Mas eu quero começar trazendo todo mundo para a presença, né? Então, para quem está aqui nos assistindo, ouvindo, não convido assim, não vou tirar tanto o tempo da nossa conversa, mas convidar vocês por alguns instantes, se for possível, a fechar os olhos um pouco, se for possível para nós, né? Se não, encontra uma posição confortável para ti, sabendo que para escutar o podcast pode ser que seja um instante que tu resolveu estar aí dirigindo ou dentro do ônibus, lavando louça, mas que seja um momento onde tu possa exercitar um pouquinho a presença. Então, eu te convido a, independente do que tu está fazendo agora, a perceber os teus pontos de apoio no corpo. Para quem está em pé, eu convido a sentir os pés no chão, os pés onde estiverem tocando, o sapato que está vestindo ou não, a meia. Para quem está sentado, eu convido a sentir os apoios do quadril na cadeira, no sofá, no banco. E trazer um pouquinho agora a consciência para a tua respiração. Respiração que é esse nosso grande mecanismo de presença, de convite à presença. A gente só respira no agora. Então eu convido vocês a respirar profundamente pelo nariz e soltar todo o ar pela boca. Se for preciso fazer uma exalação vocalizada, também faz, prolonga esse soltar o ar. E eu convido vocês a prolongar essa exalação, já trazendo a consciência para nossa temática do corpo e da saúde mental como uma grande ferramenta que a gente tem de amparo, está dentro de nós. A respiração, que é esse instante onde a gente consegue minimamente observar
como tá a nossa regulação ou não, sem nenhum julgamento, sem tentar dialogar com tudo que chega nesse momento, com a mente que tenta conversar. É um instante de apenas observar. Observar a sensação do teu corpo nos pontos de apoio. E a sensação da tua respiração, como ela acontece momento a momento. E lembra que não é preciso sentir nada em especial. É só preciso perceber o que tu tá sentindo, que é o que importa realmente, quando a gente fala em saúde mental. E devagarinho, eu convido quem está nos ouvindo e a todas nós aqui a ir percebendo os sons ao redor, no ambiente, e percebendo se tem vontade de fazer algum movimento, se o corpo pede. E aí a gente entra cada vez mais no tema de hoje, que é perceber o que esse corpo está nos pedindo agora. Faz uma respiração mais profunda. Para quem fechou os olhos, se sentir de lentamente e no seu ritmo, de ir abrindo os olhos, de se perceber. E aos pouquinhos a gente vem retornando, percebendo no próprio corpo como que é parar por uns instantes, né, e se permitir se observar. E enquanto a gente vai retornando, eu quero começar com uma pergunta que eu deixo aberta para as duas convidadas de hoje, que é algo que me atravessa por inteiro na minha trajetória. Existe falar de saúde mental sem incluir o corpo? Pode gritar? Pode, pode, super liberado. Falar, Mari. Te dou a palavra, vai lá. É isso, né? Se eu pudesse, eu gritava aos quatro ventos. É impossível. A gente não tem como separar mente e corpo. E por mais que tudo nos convide a isso, né? Porque a gente, por exemplo, vai falar de saúde mental, a gente tem profissionais de referência, né? A gente tem lá psiquiatria, a gente tem psicologia, a gente tem profissionais que lidam especificamente com isso, mas o corpo é um instrumento onde a mente habita. Né? Onde está a mente? Onde está a mente? A gente pode dizer que ela está só na cabeça? Né? Então, quando a gente pensa assim na questão do quem eu sou a minha mente, onde que mora esse eu? Né? Então, eu entendo o corpo como esse veículo que nos compreende inteiros. E pensando, trazendo assim uma visão mais espiritualista, que eu também acredito muito e que muitas vezes está separada também da saúde mental em vários contextos, né? Eu tenho esse entendimento de que nós somos aqui um corpo vivendo essa experiência, nós somos um espírito vivendo a experiência através do corpo. Então, não tem como a gente não passar por ele.
para sentir, para se conectar uns com os outros, para se conectar com a nossa fé, para se conectar com a natureza, né? Então esse veículo que tudo vive nele, né? Lindo, Gabi. Muito, muito lindo. Em algum momento da nossa trajetória humana, da nossa história, né? A gente se desconectou desses pilares tão fundamentais da nossa existência, né? E a Gabi, ela tem esse grande convite contínuo de nos lembrar, né? Que a gente é muito além do que aquilo que a gente consegue ver aqui com os nossos olhos ou perceber, né? E eu queria ver também, Mari, assim, também acredito muito nisso que a Gabi trouxe e entendo muito que todo o nosso processo mental, ele acontece em consonância com o físico, né? E eu queria ver, assim, pra ti, assim, né, dentro da tua área de atuação e da tua experiência de vida, como que tu percebe isso? Então, gurias, eu acho que eu faço um pensamento inverso, assim, mas complementar, obviamente, do que a Gabi começou falando, né? Não tem como não gritar, né? E dividir essa mente tão complexa de um corpo que também é complexo. Até porque cada corpo tem a sua marca, né? Tem as suas cicatrizes, tem a sua trajetória ali estampada. Mas por muitas vezes, e daí agora eu trago um pouquinho, né, da minha experiência atual, que eu trabalho com muitos pacientes que têm dor, muitas vezes essa dor já é dita como doença, uma dor crônica, né? A gente para refletir juntos, né? Como que a gente vai lidar com a linguagem desse corpo, com a linguagem dessa mente, uma pessoa que a gente nunca viu, né? Como que esse paciente vai chegar e falar para um terapeuta coisas tão íntimas dessa casa que ele mora? Então, aí eu acho que está o nosso primeiro ponto, né? A gente tem uma escuta muito ativa, primeiro em a gente conseguir sentir em nós mesmos o que está acontecendo naquele instante. Até porque, assim como a gente fez já aqui a prática, o que está acontecendo hoje não diz muito sobre o que era quando eu tive uma queda, um trauma há meses atrás. Mas aquilo que está lá atrás ficou marcado aqui. E às vezes a gente se dispersa nessa informação. Então aqui está o nosso exercício, né? Como terapeuta, como profissional do movimento, como alguém que procura um pouco mais sobre si, esse autoconhecimento, primeiro a gente escutar a si mesmo, para depois a gente conseguir passar numa certa linguagem para aquele terapeuta e aquela outra pessoa da nossa relação, para a gente chegar a uma partida. E daí, complementando aquilo que a Gabi falou da mente, né? Eu vou lá para o pé. Quando a gente faz o contato dos nossos pés com a terra, com o solo, com o sapato, a gente muitas vezes esquece que ali tem receptores, tem pontos, né, na nossa pele que dizem muito sobre a nossa trajetória, dizem muito sobre a pressão do nosso pé, e isso passa para nossas articulações, e isso vem de uma fisiologia, de uma anatomia, que é essa química, né? Como que uma resposta lá do meu pé vai passar em direção ao meu cérebro para a gente computar todas essas sensações. E eu acho que falta muito espaço para a gente escutar isso do outro e escutar de si mesmo, porque quando a gente percebe aonde a gente está colocando os nossos pés, como que conecta esse pé com essa mente e as nossas experiências, aí sim a gente está um pouco mais próximo daquilo que importa. Que demais, Mari, que lindo, que complemento, né? Gurias, acho assim que isso é muito rico, assim, quando a gente consegue juntar saberes, olhares e experiências, né? E poder conectar com o corpo que é tanto e tão esquecido, né? Tão desvalorizado dentro de qualquer viés, assim, de terapias, né?
E, bom, é claro que se eu for trazer um pouquinho do meu olhar, assim como a Gabi falou, gritar, né? Eu não acredito particularmente em nenhum tipo de tratamento que não passe pelo corpo quando o assunto é saúde mental, né? Então, assim, não existe essa possibilidade para mim. E eu até queria muito falar que, trazendo um pouco disso que a Mari falou também, da dor, né? Que isso conecta muito com algo que eu até trouxe aqui para a gente falar, e já vamos então entrar nisso, daquele ciclo que existe de dor, né? Porque a gente está falando de saúde mental, então a gente vai trazer transtornos, por exemplo, de ansiedade e depressão, né? Que a gente tem uma alta prevalência hoje no mundo inteiro, né? A gente vive uma epidemia de transtornos mentais, né, no mundo hoje. Então, a gente, quando fala desses transtornos, a gente vai falar de um corpo tensionado. Um corpo tensionado é um corpo que vai tender à dor, né? E aí a gente vai muitas vezes passar por um looping, né? Que é tensão, dor, aumenta a minha ansiedade, eu fico em vigilância, dói mais ainda, tensiona mais, eu nunca saio desse looping, né? Então, a gente tem aí muitas pesquisas que vão trazer a atividade física como uma forma, né, de a gente conseguir reduzir, a gente conseguir equilibrar um pouco esse looping, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, entrando nessa, puxando um pouquinho o fio para esse lugar, assim, do movimento corporal, né? Com essa questão da dor, assim, e do aumento dos transtornos, assim, de ansiedade e depressão. Ai, Mari. Assim, quando tu estava falando ali, né, que realmente essas questões dessa epidemia e dessas doenças mentais, ansiedade e depressão são as mais prevalentes no mundo inteiro. Cada vez mais a gente está tendo espaço para falar sobre isso, mas infelizmente não está ainda sendo tão acessível para todos, né? E daí eu vou trazer um desafio aqui para nós. Eu concordo plenamente que na maioria das vezes as pessoas têm uma hipervigilância, uma tensão no corpo, e essa tensão é difícil de extrapolar além das linhas corporais. E isso gera literalmente uma hiperpressão nos órgãos, e essa pressão ela vai bloqueando tanto articulações, quanto a fisiologia do músculo, quanto a questão da circulação sanguínea, e assim por diante. E isso faz essa homeostase, que é esse equilíbrio que deveria existir, ficar em distúrbio, né? Essa desregulação leva, na maioria das pessoas, um excesso e daí prejudica muito a mobilidade. Mesmo que um profissional com expertise, que consiga ter uma escutativa, que tenha as melhores ferramentas ao seu dispor, às vezes vai ter dificuldade de linkar, de se comunicar com esse paciente, com esse cliente que está ali numa pressão a ponto de literalmente explodir, mas às vezes a gente não consegue ir na causa, na pontinha daquela raiz do que levou essa pressão ficar tão grande. E às vezes é insustentável para a pessoa, mas ela não consegue colocar em palavras o que ela está sentindo. E aqui vem o nosso maior desafio como terapeuta, que felizmente nós podemos utilizar das nossas mãos e das nossas ferramentas para a gente conseguir iniciar um trabalho para essa pressão se dissipar de alguma forma. Mas o desafio que eu trago para vocês, que eu passo a bola para a Gabi, é: será que também não tem pessoas que estão em níveis de depressões mais profundos, que ao invés de ficarem hipervigilantes, elas ficam tão fora de si que elas ficam frágeis ao ponto de não ter tensão alguma no corpo, e elas, ao invés de ficarem bloqueadas, elas ficam tão para dentro, tão dentro. Como faz isso, Gabi? Então, até eu queria
aproveitando, eu vou puxar um gancho ali do que a Aline falou antes, né, sobre as terapias passarem pelo corpo, né? Então, a, em geral, né, o que a gente conhece, o que é mais popular, o que é mais conhecido, são as terapias através da fala, né? Então, é, a gente tem que também pensar que tem algumas pessoas que nessa memória corporal tem tanta dor que muitas vezes ela não admite, ela não consegue ser tocada. Então, apesar do toque, apesar desse elemento ser um elemento fundamental, que é de muita valia, muitas vezes as pessoas não conseguem se abrir para o toque. E muitas vezes elas vão precisar falar, passar pelo racional primeiro, organizar isso primeiro, para depois começar a se perceber. Porque é muito difícil a gente acessar um corpo que está muito dolorido. E dolorido no sentido de físico, mas também dessas dores que a gente carrega e que vem das nossas emoções, das nossas cicatrizes, né? Então, só fazendo esse adendo, né? Mas com relação a isso que tu trouxe, Mari, eu concordo nisso, assim, porque a gente tem os dois extremos, né? Então, a gente tem as pessoas que ficam super, super ativadas e aí estão com a frequência cardíaca lá em cima, sudorese, né? Aqueles sintomas clássicos da ansiedade, mas a gente vai ter também naquele outro extremo as pessoas que estão completamente desconectadas, né? E que estão ali sem conseguir reagir. E aí, no meu entendimento, o que a gente deve entender nesses casos é que o movimento, ele é um bálsamo, mas é o movimento que tu pode fazer, que teu corpo nesse momento consegue fazer. Então, talvez para algumas pessoas hoje vai ser levantar da cama. Talvez para algumas pessoas hoje vai ser levantar da cama e tomar um banho. Talvez para algumas pessoas hoje vai ser levantar da cama, tomar um banho, fazer um chá. E assim, progressivamente, de acordo com aquilo que ela suporta, e tá tudo certo, né? Eu acho que essa gentileza com a gente, com aquilo que a gente sente e com o peso que a gente carrega, ela precisa ser uma norteadora de todo esse processo. Então, seja para iniciar um movimento, seja para iniciar um tratamento relativo ao corpo ou um tratamento relativo à saúde mental. Então, se hoje eu não consigo que me toquem, é muito opressor para mim essa ideia. Essa ideia me oprime. Então, hoje eu vou falar com alguém, vou conversar com um amigo, vou chamar alguém que eu tenha vínculo, que seja da minha segurança, para conseguir deixar essa tensão, né? Ou conseguir trazer um quentinho para o meu corpo, para esse corpo que está desligado, né? Então a gente também tem que entender o que é subjetivo de cada pessoa e onde cada pessoa está nesse processo, né? Então, especificamente nesse momento triste que a gente está vivendo, né, no Rio Grande do Sul, tem muita gente que está muito abalada, né? E com todos os motivos. E, e a gente precisa também entender que é um momento muito triste, que tá tudo certo sentir essa tristeza, mas que aos poucos a gente pode ir oferecendo essas doses, essas pequenas doses, para que a gente consiga ir encontrando a força dentro da gente para poder reagir. Te Isso, passo, muito. amiga. Nossa, muito forte isso, assim, né? Sim, a gente já tá há tempo já querendo gravar o podcast e a gente tá aí há mais ou menos uns 10 dias nessa situação mais crítica aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente vê, achei interessante também a Gabi trazer isso também, porque a gente vê bem os dois extremos aqui, né? Vivendo isso aqui, né? Tem quem tá super hiper ativado e tá lá.
geralmente a galera tá na linha de frente mesmo, que tá ali, inclusive arriscando a vida, né? Que tá, como se diz assim, com o corpo preparado para lutar, né? Lutar mesmo. E tu vê muito assim quem tá mais hipo, né? Que tá naquele. Me deixa porque aqui eu tô sem reação, eu chego a estar catatônico, né? E isso chega muito perto ali da depressão, né? Que a gente falou que a pessoa, ela não. A sensação da depressão no corpo, né? Essa assim, eu tô economizando a minha energia porque para eu poder sobreviver, eu não consigo fazer nada hoje, né? Quem já viveu isso no corpo, eu já vivi assim, tanto um quanto o outro. A depressão ela te convida assim, eu não consigo botar uma roupa na máquina. Entendeu? Tipo, eu tenho que economizar a minha energia, né, para poder continuar. E a gente também tem aí, a gente sabe que a depressão ela é uma ausência de expressão, né? Então, assim, a pessoa, o mínimo de expressão que a Gabi trouxe ali, de às vezes conseguir fazer um chazinho, de conseguir, gente, tomar um banho, lavar o cabelo, é às vezes o que aquela pessoa consegue, assim. E a gente vivendo isso aqui no dia a dia e tentando, porque a gente está tentando, né, se manter minimamente cuidando da gente, assim, minimamente mais estável, assim, possível, né? Mas a gente também está oscilando muito, né? E o que que é possível? Eu tenho muito, né, sou da educação física e tenho muito pensado, cara, se eu que sou dessa área, que tenho todas as ferramentas na mão, não tô conseguindo fazer exercício como eu gosto e como eu sei que eu preciso, imagina quem tá lá no dia a dia, na batalha, né? Então, é isso que eu tenho me perguntado muito. Como, e eu gostei muito que a gente mudou o tema, inclusive, porque era atividade física e saúde mental, o tema do podcast hoje. E ficou o corpo e a saúde mental. Porque a gente precisa ir além quando o assunto é corpo, né? O que que é possível para esse corpo? E indo um pouco além ainda de a gente trazer ferramentas que têm que ser acessíveis para todo mundo. A gente que vem estudando um pouco mais agora sobre os efeitos do trauma no nosso sistema nervoso, né? E eu queria ver se de repente a Mari ou a Gabi querem trazer assim tanto para esse exemplo que a gente falou de uma pessoa que está sofrendo um transtorno mais depressivo e um mais ansioso, que não é um diagnóstico, é somente assim a gente tentando nivelar esse sistema nervoso, né? Que ferramentas hoje essa pessoa que está aqui nos ouvindo consegue aplicar em si ou até mesmo ajudar os amigos que estão aqui na linha de frente, né? Então, eu queria ver se vocês de repente podem aqui me ajudar a tecer esse cuidado aqui com o todo, né? Vai lá, Gabi. Primeiro, eu queria comentar, né, que essas pessoas que, né, a gente citou, então, essas pessoas que estão muito ativas lá, que estão trabalhando muito, esses voluntários que, nesse momento, realmente eram muito, muito preciso, né, que eles estivessem ali, que essas pessoas estejam ali, mas e esse trabalho, ele não se sustenta por muito tempo. Porque a pessoa, ela tá ali, ela tá ligada na adrenalina, na noradrenalina, no cortisol, que são hormônios que estão agindo nesse corpo, deixando esse corpo pronto, né, para atuar ali naquela situação. Mas essa demanda, ela gasta muita energia. Ela gasta muita, muita energia. Então, as pessoas que estão ali e que não estão conseguindo relaxar, que não estão conseguindo se dar o cuidado que precisa também, elas não vão conseguir aguentar por muito tempo. Então, e isso é para quem está lá nessa situação extrema, mas também para quem sente essa ansiedade de ver as notícias, de estar em contato com alguém que, né, não necessariamente a pessoa precisou passar por aquela tragédia, ela não precisou estar lá sem a casa dela ou estar lá na linha de frente, mas quem está assistindo também está exposto. E essa exposição e esse sistema ativado por muito tempo não é sustentável para o corpo. Então, a gente precisa dessas ferramentas, a gente precisa trazer o corpo de volta para um pouco mais de centro,
né? Assim, tendo em vista que nessa situação nem sempre a gente vai conseguir voltar para o ideal, mas a gente tem que tentar voltar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, né? E nessa linha dela não se sustentar por muito tempo, o outro extremo que acontece é justamente isso. Quando eu me esgoto, eu caio, eu entro em colapso, né? Então, por isso que é tão importante a gente entender que a gente precisa do descanso, que a gente precisa dessas ferramentas para trazer a autorregulação para o corpo, né? E autorregulação é justamente a gente, né? Eu faço algo quando eu percebo que tá muito para mim. E o muito para mim pode ser ver as notícias. Então a gente precisa, primeiro, né, estratégias assim. Se eu tô vendo que isso tá me ativando muito, eu preciso diminuir a minha exposição, né? Então, se é, né, o caso, eu tô vendo as notícias e cada vez que eu vejo mais coisa, eu fico mais abalada, aquilo me estressa e eu fico mais nervosa, diminui a frequência que tu vê. Eu sei que é muito difícil a gente fazer isso, principalmente quem tá aí, né, no Rio Grande do Sul, que tá imerso e às vezes não tá vendo a notícia, mas tá ouvindo um helicóptero, tá ouvindo, né? Uhum. Mas tentar, pelo menos em alguns momentos, cuidar de si, né? E aí diminuir a exposição, a gente pode usar as técnicas, essa técnica que tu trouxe hoje, né? Usar a respiração, que é uma coisa que está disponível para todo mundo, né? Que não custa dinheiro, assim, a gente pode se conectar com a nossa respiração e a respiração, ela é um indutor desse processo, ela modula o nosso sistema nervoso central. Então, quando eu paro e me concentro na minha respiração e faço uma respiração prolongada, e por alguns minutos eu me dou esse direito, pode até vir descarga, e isso é muito bom, né? A pessoa chorar, ou a pessoa tremer, ou a pessoa sentir alguma vontade de se sacudir, de bater numa almofada. Isso tudo é muito bom, é sinal que o corpo está descarregando essa tensão, essa energia que estava demais ali, para que ela não se acumule, né? Então, eu acho que é um caminho. Tem muitas outras técnicas que a gente pode, né, citar, assim, mas eu acho que é um caminho para quem está muito nesse lugar, sabe? Acho que talvez, Mari, tu possa contribuir aí com mais estratégias. Bom, eu vou pegar o gancho da respiração, que é uma das ferramentas, acho que mais rica, como a Aline comentou lá no início, e a gente não pode se desvincular, né, dessa ação diariamente. Então, isso vem de uma história muito longa da humanidade, de todos os seres vivos, né? O que é respirar? Não vou entrar em conceitos aqui, mas a gente tem que se questionar às vezes. O que é respirar para mim hoje? Às vezes, respirar para mim é sentar no vaso sozinha entre quatro paredes. É um momento que a gente precisa respirar, porque se a gente não respirar ali, essas toxinas não vão sair do intestino. Às vezes, respirar para mim é sentar na cadeira do trabalho, porque eu consegui chegar no trabalho. É se sentir vivo, né? Então, pegando esse gancho, essa ferramenta da respiração, ela vem dessas descargas, desse equilíbrio que a gente faz, dessas pressões internas que a gente tem. E às vezes são pressões impostas por nós mesmos, porque a gente às vezes não sabe lidar, né, um dia de amanhã, o futuro, ou a gente não sabe lidar com o hoje e fica pensando lá no passado. E a gente sabe que a respiração é aqui, é agora, e a gente só pode modificar esse instante. Então, as pessoas que estão lá na linha de frente, nessa
grande calamidade pública e calamidade da humanidade que a gente está vivendo. Ela é gigantesca e ela pode ser um norteador daqui para frente para como a gente está lidando também com as pessoas ao nosso redor, porque talvez a gente não esteja passando pelo pior momento e a gente está aqui fazendo um serviço, né, em poder auxiliar as pessoas em parar e escutar um pouquinho a si mesmo. Mas eu acho que poder ajudar um familiar, um amigo, um vizinho, ou até aquela pessoa que a gente não conhece, ou aquele animal que ficou agora sem uma família, a gente precisa parar e investir nessa nossa vitalidade. E isso vem muito dos antepassados, né? Dos nossos anciões que sabem lidar muito bem com essas questões, porque o nosso mundo ele está muito para amanhã, está no automatismo sem fim. E às vezes essa toxicidade e esses atropelamentos que nós temos no nosso dia vem muito disso. Então, essas desconexões com o nosso corpo, elas nos atrapalham muito para que a gente sobreviva, literalmente. E respirar, no yoga a gente chama de pranayama, as técnicas, né, de respiração. Mas se a gente cortar a palavra no meio, pranayama pode ser cortada no prana. E prana é vitalidade. Vitalidade é estar vivo. E é isso que a gente vem fazendo aqui agora. A gente está juntas, graças a Deus, podendo falar sobre isso, que é uma coisa muito importante para todos nós. Até ali, quando começou a prática, eu consegui sentir o meu coração pulsar dentro de mim. Mas isso não é de hoje, só de hoje. Isso vem de uma trajetória. Mas se a gente colocar na nossa rotina mais e mais práticas, mais ferramentas que nos auxiliem nesse conhecimento do nosso corpo, a gente pode ter lá na frente muitos ganhos, né? E juntando com essa questão de a gente estar num momento, né, num ambiente nada propício, assim, de uma saúde mental equilibrada, a gente também tem que pensar na nossa higiene do sono, que é uma ferramenta que também está ao alcance de muitas pessoas no horário correto para cada uma, porque cada um tem o seu ciclo, né, de sono. Mas eu acho que a gente tem que colocar isso em pauta, a gente tem que colocar isso nas nossas falas terapêuticas também. Como que é o teu sono? Porque é ali na hora do sono que a gente regula muito do nosso sistema. A gente regula essas descargas elétricas que a Gabi falou, dos hormônios. A gente chama a melatonina para estar junto com a gente, mas é uma coisa natural se a gente respeita realmente esse espaço de que eu preciso dormir, eu preciso descansar. Porque se a gente começar a ficar refém de remédios, de suplementos, a gente cada vez mais vai estar se desconectando desse natural do corpo e do natural da mente. E é aí que o mundo está se perdendo, nesse automatismo de querer prover, de querer ganhar, do capitalismo, das poucas relações verdadeiras. E é ali que a gente, às vezes, não dá chances para um papo assim como a gente está tendo hoje. Que lindo, Ai, Gabi e Mari, eu tô achando assim, ó, algo assim precioso para guardar mesmo no corpo, né, na nossa memória. Achei isso muito profundo, assim, algo vindo muito de dentro, assim, muito visceral, né? Quando a Mari trouxe isso agora, não consegui deixar de pensar nessa relação do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e está acontecendo, né, com a natureza, né, e com a forma como a gente se relaciona com a natureza, porque a gente esquece que a gente é essa natureza, né?
Por isso que a gente precisa dormir, que a gente precisa se alimentar, a gente precisa ver quais as relações a gente está nutrindo, né? Porque é isso, assim, como que a gente consegue destruir a natureza em nome do dinheiro, né? É algo que a gente vai ter que pensar muito, é urgente, né? A gente não pode mais adiar essa conversa, né? É para ontem, né? E embora a gente esteja muito mais perto do fim do nosso episódio, não quero deixar de trazer algo assim muito pessoal assim que a gente trouxe, a Gabi trouxe a nossa autorregulação, a importância disso, né? E também ela ali depois falou do fato da gente, mesmo estando longe, como ela agora está numa cidade diferente, a gente só de ver a notícia, a gente se desregula, né? Porque sim, a gente tá vendo que quem tá fora também tá angustiado, né? E isso é muito da nossa corregulação, que é algo muito humano nosso de se regular natureza, né? Animais em conjunto, né? E eu sinto muito isso, assim, que na presença de vocês, mesmo no online, o que prova que aqui no online a gente consegue fazer esse trabalho, eu consegui me regular, né? Vindo de um dia mais agitado, filha pequena, trabalho, vida acontecendo e notícias o tempo todo, né? A Gabi falou do avião e uma hora a Mari estava falando e o avião passou ali que eu ouvi, né? Impressionante a ambulância, porque eu moro do lado de um hospital, assim. Então, como conversar com vocês me traz essa regulação, essa corregulação, porque é a partir do sistema nervoso de vocês que eu me regulo, né? Então, eu fiquei muito animada. Ocitocina, ocitocina. Sim, que lindo! Então, procurem, né? Mesmo que no online, relações que te aproximem desse lugar mais quentinho dentro de si, né? Eu queria, não quero encerrar antes de falar, perguntar para vocês, assim, quem hoje tá precisando, assim, de uma ajuda nessa conexão, essa reconexão com o corpo. De que forma, vocês podem ser encontradas, vocês podem ajudar nesse momento, né? Eu quero o jabá de vocês aqui. Vai lá, Mari. Bom, em primeiro lugar, eu estou bem perdida ainda, né? Nessa situação toda que está acontecendo aqui. Eu acho que o cenário tende a mudar, assim como a gente já teve uma palhinha na pandemia, né? Que a gente teve que se reformular de muitas formas. O que eu vou te dizer, assim? Eu acho que o que eu posso propor, a Mariana hoje, o que ela pode propor é estar com as pessoas mais próximas, porque eu não dou conta de tudo. E as pessoas que chegarem até mim, acolher da melhor forma possível, porque as pessoas precisam ser escutadas. Primeiro passo. Segundo passo é a gente ter um pouquinho essa compaixão, porque não é porque a gente está passando por isso agora que isso vai acabar, né? Vai um bom tempo ainda. Então, da minha parte profissional, eu acredito que a gente puxar um pouco dessa minha experiência do yoga, a experiência de movimentos mais dinâmicos que a gente fala na parte da fisioterapia, né? Movimentos com balanços, né? Que são os movimentos faciais. E a gente conseguir auxiliar essas pessoas com planejamento. Então, eu acho que fica aqui um convite, né, como profissional do movimento, como fisioterapeuta, professora de yoga, fica um convite de tu parar, refletir, de eu também parar e refletir a cada dia qual é o planejamento que eu quero ter para minha mente e para o meu corpo. Porque muitas vezes vai ter esses dias de que a gente fica meio balançado com as questões do mundo externo,
Mas a única coisa que a gente pode ter certeza é que a gente sempre vai ter ao nosso favor ferramentas para poder regular o nosso mundo interno. Só que só a gente, com ajuda externa ou não, vai poder ter o poder de escolha para regular. Nós que somos mais adultos, né, adultos jovens, a gente tem esse início de maturidade aí, que a maturidade às vezes demora, né, para vir, para a gente colocar em pauta essa questão do cuidado com o corpo, mas ajudar também muitas crianças, muitos idosos, né, para que a gente consiga escutá-los, escutar qual é a demanda do momento. E, e eu fico à disposição nessa questão, assim, né, das pessoas refletirem do seu planejamento em prol do seu bem-estar corpo e mente. Então, com práticas que tem na internet ou me procurando por aí, que eu vou tentar fazer o possível pelas redes sociais. Ai, obrigada, Maria. Eu vou deixar o Instagram das meninas aqui, né, na descrição desse vídeo. E tu, Gabi? Bom, eu, desde a pandemia, né, desde a pandemia eu atendo exclusivamente online. Tenho trabalhado bastante com treinamento físico, né? Então, assim, com pilates, com treinamento funcional, mas com esse olhar, né? Então, não é uma aula de pilates, é uma aula de pilates que vai buscar essa autorregulação, que vai conversar com a pessoa, que vai saber como essa pessoa está, né? E a partir disso conduzir aquilo que ela precisa, porque nem sempre a pessoa vai precisar de um alongamento. Nem sempre a pessoa vai precisar de um ganho de força. Vai ter dias que ela faz comigo o treinamento funcional, mas vai chegar um dia que ela tá abalada, ou que ela tá gripada, ou que ela tá, enfim, com alguma questão, e aí a gente precisa modular essa atividade, né? Então, esse olhar é um olhar que muito lá na pandemia eu aprendi a treinar e a trazer nessa esse trabalho assim voltado para aquela necessidade daquela pessoa naquele dia, de acordo com os objetivos dela, né? E acho que é importante a gente falar aqui que a gente tem um canal que tem algumas práticas lá bem legais de conexão Muito com bem o lembrado. corpo. Que é o Muito bem 15 minutos lembrado. que tá lá no YouTube, que tem várias técnicas e que trabalham justamente esse contato com o corpo, que é o que a gente está falando desde o início, né? Que a gente precisa conectar com esse corpo para poder sentir o que a gente está sentindo e ter essa em mente que a gente não vai estar bem o tempo todo, porque não é assim que funciona. A nossa vida é onda, onda e onda, e a gente então precisa entender como que a gente funciona para conseguir surfar melhor nessas ondas, né? Então, o 15 minutos todo dia tá lá com várias práticas incríveis da Mari, da Aline, e tem também práticas minhas, né? Mas tá lá disponível para todo mundo. E no Instagram a gente tem trazido também, né, algum conteúdo com relação a isso, de regulação emocional, de trazer esse olhar para o corpo, né? Isso é uma coisa que está bem viva, né, em mim. Eu trabalho também com Reiki, então tem essa parte que eu não dissocio nunca, né? Para mim é tudo uma coisa só. Então a gente mexer na nossa energia, a gente se conectar com o espiritual faz parte e a espiritualidade é um fator de proteção para a saúde mental. Lá dito pela OMS, não sei o que estou dizendo. Verdade. Então, né? Então, assim, que você consiga se conectar, né, com o seu corpo, com a sua fé, com aquilo que você sente que traz para você um quentinho, que traz para você essa sensação de estar mais em si mesmo.
Então, acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu só fazer um comentário. É muito bom estar aqui. É muito E bom. é muito bom. E pegando esse gancho, eu queria dizer assim que, independente de qualquer ferramenta, independente de qualquer profissional, o auto-amor, o autocuidado é necessário. Parece muito pouco, né? Fazer uma prática respiratória, uma meditação, uma aula de pilates, uma aula de yoga, um treinamento funcional, mas não é. Não é pouco. Porque é subindo passo por passo que a gente chega no topo. Nossa, muito isso. E é o que nos segura, né? Nos ampara para atravessar essas ondas aí, né? Eu gostei muito que tu trouxe o 15 minutos, Gabi. Eu vou colocar na descrição, não posso esquecer disso, porque é fundamental. Ali tem muita coisa para quem agora tá mais ativado mesmo, né? Uhum. E eu só queria comentar, né, que a Mari falou, é muito, muito bom estar aqui, né? A gente realmente se corregula, né? A gente consegue encontrar esse quentinho e deixar isso. Isso também é um recurso, né? Então, eu falei ali brevemente antes, quando eu estava falando da depressão, mas isso é um recurso. É procurar pessoas que você pode falar e que você pode contar, né? Então, assim como a Mari também falou e como a Aline também está disponível, né? Eu também estou disponível se nesse momento tu quiser conversar, se nesse momento tu precisar de alguém para te acolher, manda mensagem lá no Instagram, se não tem o meu contato, né? Mas a gente não pode deixar a gente sucumbir nisso. Então, isso também é um gesto de auto-amor, né? Isso é uma coisa, assim, de trazer esse olhar de compaixão que a gente está olhando tanto para fora hoje por razões óbvias, por razões muito necessárias, mas a gente também precisa entender que se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer muito pelo outro. A gente não Verdade. consegue às vezes. Então, quanto melhor eu tiver, quanto melhor eu estiver, mais eu consigo ser útil para o outro também. Mais eu consigo ficar bem, mas mais eu consigo também contribuir, né? Então, estamos aqui à disposição. Ah, e eu queria comentar uma coisa que eu acho muito importante também falar, que lá na pandemia, quem me salvou foi a Aline, com aquele trabalho maravilhoso de dança incrível, que eram os grupos maravilhosos, maravilhosos de dança e que foi o que me trouxe esse contato maior para o meu corpo e que trouxe muita coisa, assim, muito material, muito rico de autoconhecimento, né? Então, fica a dica aí, Aline. O movimento Ai, cura. sim, sim, muito. Foi um instante onde eu precisei, assim, vir só pro online e que agora eu percebo que faz muita diferença e que muda vidas, né? Muda vidas, assim, é algo muito Muda a nossa importante, vida. muda a nossa vida. A gente se transforma em conjunto, né? Com as pessoas que a gente toca, assim. Ai, queridas, é um prazer, foi um grande prazer estar aqui. É realmente um quentinho, para mim, traz um conforto, traz um calorzinho que é tão necessário nesse momento. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, né? A amizade de vocês, o carinho, o cuidado, né? E agradecer quem está nos ouvindo, que parou aqui, porque a gente sabe que está tudo muito corrido, né? Sempre, mas que a gente consegue aqui conectar com muitas pessoas, com certeza, né? No tempo de cada uma. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram das meninas. Eu vou deixar também o 15 minutos todo dia que tem ali muitas práticas bem importantes para todo mundo. E também eu vou deixar alguns links para quem quer contribuir com o nosso Rio Grande do Sul, seja fazendo um Pix, seja divulgando, porque a gente vai levar muito tempo para reconstruir o nosso tão querido estado. Eu vou deixar aqui também uma gratidão gigante por todo mundo que está
contribuindo. Tá lindo de ver o Brasil e o mundo ajudando o nosso estado. Eu agradeço. Meninas, vocês querem dizer algo para a gente poder fechar o nosso tagarelar? Bom, eu sou muito grata, né? Sou muito grata por esse espaço de acolhimento, por essa amizade que a gente tem e porque a gente consegue conectar essa mensagem. E hoje eu sou muito grata por conseguir fazer esse episódio com vocês, porque eu sei que ele vai contribuir para alguém. Ele vai contribuir para alguém. Se for uma pessoa, a gente fica muito feliz. Então, eu estou muito, muito grata por essa oportunidade, Aline, de tu ter, né, me convidado, e a Mari, e de estar aqui com vocês. E eu também gostaria muito de trazer, né, essa gratidão mesmo para todo mundo que está se mobilizando do jeito que pode nesse momento. É muito importante que essa ajuda chegue e não te preocupa se tu não pode agora. Não te preocupa se tu não tem condições agora. Lá na frente, a gente também vai precisar de outras coisas. Então, assim, é no seu tempo, tá tudo certo. Se hoje você puder só compartilhar, compartilhe, tá tudo certo. Então, só gratidão mesmo, gurias, assim, por esse momento e por estar junto de vocês. Eu me sinto muito, muito rica com isso. Querida. Eu vou agradecer na mesma moeda, não tem como não bater o coração aqui dentro, mais pulsante, mas muito potente, assim. A gente passa por tantas coisas, né, na vida, e é muito bom poder estar aqui nesse fim de tarde junto de vocês. Isso agrega demais no meu dia, na minha vida, na minha trajetória, e me deixa emocionada em saber que a gente pode sim se unir em prol do próximo. E se não fosse esse convite, talvez a gente poderia estar se unindo com outras energias, em outras esferas. Mas é muito lindo isso, Aline, que tu tem de poder colocar para fora aquilo que basta. Então, o que basta aqui é esse convite de quem puder, né, se prender naquilo que é mais rico para si, que é o pulsar no peito, é um abraço ou uma conversa tão aberta quanto as nossas. Então, obrigada, Tagarelar, obrigada, Aline, obrigada, Gabi. E obrigada a todos que puderam estar aqui escutando e aprendendo junto com a gente, porque com certeza a gente está aqui, não por cada uma, né, mas para a gente colocar uma sementinha aí, aonde essa sementinha for. Ai, que lindo. Obrigada, Mari. Obrigada, Gabi, pela sensibilidade de vocês, pelo carinho, né? E eu desejo que esse episódio possa chegar em quem realmente está precisando e cada vez mais, né, que esse tipo de mensagem possa crescer e tocar mais corações por aí. Um grande beijo, até o nosso próximo episódio. E eu convido todo mundo a trazer uma energia de muito amor para o nosso Rio Grande do Sul, que está precisando muito agora. Um beijo, gente. Até o próximo. Obrigada. Beijo. Beijo, galera.